Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos recebendo vocês aqui no aniversário da nossa casa. Eu gostaria de convidar o senhor Vicente Benatti, que é o meu pai, que ele vai fazer a parte da noite artística de hoje. O Honra ao Trabalho é um poema do Múcio Teixeira. Múcio Teixeira é um poeta do Rio Grande do Sul, que está no Paraná de leitura. Trabalho encontrarás o filho de Aventino, que te liga ao Senhor, que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se prosterna, buscando a solução da dor e do destino. Desde o fulcro solar ao fundo da caverna, da beleza do leoral velho e pequenino, tudo se agita e vive cântico divino, do trabalho mortal, brunindo a vida eterna. Tudo da imensidão é servir sofrendo, juro de ajudar, luta, contentamento, desde a flor da montanha às trevas do granito. Trabalho e serve sempre, alheio a recompensa, que o trabalho por si é a glória que condensa, o salário da terra e a bênção do infinito. Obrigado. Hoje me deram a tarefa de conduzir essa noite, a gente fica até emocionada, né? Uma função que a gente não faz diariamente, então a gente fica um tanto nervosa. Mas hoje falar do nosso amigo Ivo Indiano, agora mesmo a gente estava brincando, o que falar dele, né? Ivo Indiano não veio da Índia. Ele é Pelo menos dessa vez não. Dessa vez não, né? É francano e nada melhor do que falar de histórias, né? Eu liguei para a Rosânia e falei, Rosânia, o que falar de Ivo Indiano? E a Rosânia contou histórias. Sempre quem fazia as palestras e participava da nossa semana de aniversário era o pai dele, né? Para nós, o pai dele é muito especial, para a minha família, pelo menos, né? É o médico da minha mãe que trouxe a vida, né, de todos os meus irmãos. Então, é falar do Dr. Cleomar. Então, é muita história para contar. E aí ela disse assim, que o Dr. Cleomar falou, não, eu estou ficando um pouco cansado para fazer as palestras, convido o Ivo para fazer as palestras. E assim ela o fez. E também outro momento em que ele faz parte da nossa trajetória é que o projeto novo da nossa casa foi ele que fez. Ele que tirou do mundo das ideias, projetou, né? Idealizou aí, e aí está prontinho aí para a gente conduzir. Então, eu posso dizer que Ivo Indiano é irmão de uma amiga muito especial, filho de um pai e de uma mãe maravilhosos. Ele participa da fundação do Allan Kardec. Então, é um grande amigo e um idealizador de ideias junto com meu pai na Fundação Judas Iscariotes. Foi um momento muito especial Bons também tempos, da né? nossa vida. Então, muitas histórias para contar. Sinta-se sempre bem-vindo nesta casa. Eu me sinto em casa aqui. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, porque eu considero também aqui como uma casa, né? Eu construí várias durante a vida, né? E essa daqui foi uma dessas mesmo, conforme ela estava dizendo. Eu vim aqui a primeira vez a convite do meu pai, para acompanhar, para assistir a palestra dele, né? Mas isso deve fazer uns 30 anos, a maioria de vocês não deve lembrar. Eu também não me lembro, a gente estava tentando agora lembrar se eu encontrei com alguém aqui na época, mas eu acho que deve fazer quase 30 anos. Eu não conhecia ninguém. Eu me lembro que eu assisti a palestra lá no fundo, estava muito cheio, como era normal das palestras do meu pai, né? Tinha muita gente lá de fora, lá sentado lá no jardim, e eu fiquei lá fora. Quando acabou a palestra, eu só esperei ele sair e também fui embora, então provavelmente não tive contato com nenhum da época, né? Com a família da época. E depois comecei a voltar algumas vezes, até que, enfim, ele começou a jogar o bastão para mim, né? Ele jogou para o meu irmão primeiro, que o meu irmão, modéstia à parte, fala muito melhor que eu, muito mais bem preparado do que eu para fazer palestra. Mas o meu irmão
escapou pela tangente e raramente a gente consegue laçar ele para fazer uma palestra. E acabou sobrando mais para mim também. E atualmente eu trabalho no Allan Kardec, no mesmo grupo que meu pai trabalhava. A gente estava comentando aqui também que o nosso grupo já tem, acho que uns 30 anos, né? E já tem mais participantes do lado de lá do que do lado de cá. Que foi morrendo no meio do caminho, não foi entrando gente nova, né? Então já foi meu pai, já foi minha tia, já foi 2 amigos nossos que faziam parte do grupo. Então daqui a pouco o grupo vai estar totalmente espiritualizado, né? Forçosamente pela idade. Mas o que eu queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui, principalmente pelo fato de eu ter participado da ideia do projeto aqui, porque na realidade ele falou, você fez o projeto, não fiz nada. Eu dei a ideia, quem fez foram os loucos que toparam a ideia, né? Porque na época era uma loucura, né? A gente pensar em tudo isso, né? Mas eu dei a ideia e vocês compraram, mas quem construiu foram vocês, né? Mas eu me orgulho muito de ter participado do grupo que gerou, né? Que gerou essa ideia e que eu lembro exatamente como era, né? Aquelas casinhas velhas, no meio do mato ali, né? Caindo aos pedaços. Então, tudo isso ficou na memória da gente, é uma história, né? A gente está fazendo parte dessa história já, né? Então, me honra muito estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando sobre a doutrina espírita. Eu não sou, quem está esperando aí eloquência, do tipo, eu estava vendo a lista ali, até maldade vocês me colocar no meio daquele povo lá, né? Botaram bem no meio, assim, para estragar mesmo, né? Então, assim, eu não sou palestrante nesse sentido. Eu gosto muito de conversar sobre a doutrina, principalmente sobre algumas coisas que me incomodam, né? Coisas que me fazem pensar mais a fundo a doutrina e não simplesmente ficar flanando na superfície, né? Como a maioria das pessoas hoje ainda fica. A doutrina espírita é um universo extenso, profundo, né? Que permite quase todo tipo de análise. Análise filosófica, análise científica, enfim, todo tipo de análise religiosa, né? E eu acho que é necessário que a gente estude mais a doutrina, né? Então, esses assuntos que geralmente ficam na memória da gente, ou que você durante o dia, aquilo vai te martelando na cabeça, por que será que tal coisa é assim, né? Eu sempre acredito que a doutrina espírita é capaz de responder. Porque o dia que ela não for capaz, eu vou trocar, né? Deve ter uma outra que me responda, então. Mas, por enquanto, ela continua me respondendo. Então, o que eu tenho feito é tentar estudar um pouquinho mais. O assunto que eu trouxe aqui para vocês, que é um assunto também relativamente simples, mas eu vou dizer por que me interessa, tá? O assunto é o destino e a fatalidade. Ou seja, o que é o destino, se é que existe destino, e o que é a fatalidade, né? Se é que existe a fatalidade, sob a luz do Espiritismo. Como é que isso é visto, né? Pelo Espiritismo. Você fala, mas nunca pensei nisso, né? Isso é uma coisa que não me incomoda. Talvez não incomode a maioria das pessoas mesmo, porque você já se acostumou, né? Ou seja, aquilo já não é mais um problema para você. Mas eu gosto de levantar os problemas. O papai também era assim, né? O papai ele escreveu um livro que só tratava de assunto espinhoso. Né? Quando ele faleceu, o livro já estava pronto, a gente publicou, acho que um ano depois. Ele não queria que publicasse em vida, né? Ele pediu que esperasse, que depois que ele falecesse, que a gente publicasse. E era um livro que tem, acho que, mais de 80 não, estou exagerando, acho que são 60 crônicas, que só trata de assuntos espinhosos. E trata de política, trata de homossexualismo, trata de... eu me lembro que na época foi um auê essa conversa de bebês sem cérebro, né? Os famosos bebês que até aqui na região, em Patrocínio, aconteceu, né? Então, ele escreveu, então, nesse livro e selecionou, né? Antes de falecer, a gente selecionou as principais crônicas que ele escreveu durante 30 anos, eu acho, e ele selecionou os mais complicados. Então, eu perguntei isso para ele, falei, pai, não tem um assunto mais suave, assim, né? mais bonitinho para a gente colocar na entrada, né? Pelo menos para o cara animar um pouco a ler, né? Ele falou, não, para tratar de coisa superficial,
já existem os outros meios de comunicação, né? Hoje em dia, a doutrina espírita já está infiltrada em tudo, né? Já está infiltrada nas novelas, nos filmes. Hoje em dia já é uma coisa normal, né? Você tratar de espiritualidade, tratar de continuidade da vida, tratar de vida pós-morte, é a coisa mais comum, né? Qualquer meio de comunicação você acha isso. Então, ele achava que o papel dos espíritas era, então, botar o dedo na ferida. Ou seja, tratar das coisas que normalmente não é muito bom tratar, porque gera confusão e gera dúvida. Esse assunto, então, que eu escolhi aqui, vou tentar não ser muito chato com vocês, é um assunto que sempre me trouxe dúvida, que é a questão da fatalidade. Afinal de contas, existe ou não fatalidade, né? Se a gente for ver aí nos meios de comunicação, nos filmes, né, o assunto que mais se trata hoje nos filmes, principalmente de ficção científica, é falar sobre o futuro. Ou seja, é possível, existe, é possível mudar ele, né? Tem um sem número de filmes, né, que tratam, mas se eu for para o futuro e voltar e matar minha mãe, como é que faz? Aí eu não vou nascer, como é que é essa história? Então, toda essa dúvida, né, essa celeuma que trata dos tempos que virão, hoje é o assunto, né? Hoje é o assunto da vez, é o futuro, é a previsão. Existe, é possível prever ou não, tá? Então eu fiz aqui um resuminho para a gente tentar entender. Segundo a doutrina espírita, tratar do futuro já é um sinal de evolução da consciência espiritual. Ou seja, nós somos espíritos mais evoluídos porque estamos preocupados com essa coisa, que é o futuro. Por que será? Pelo seguinte, o homem primitivo, lá das cavernas, lá 30 mil anos atrás, quando desceu das árvores e começou a jogar pedra um no outro, aquele homem que ainda não tinha noção muito clara de família, de sociedade, nada, esse homem primitivo, ele vivia só o dia, ele só vivia o hoje. Ou seja, ele acordava de manhã e saía atrás de comida e corria da onça. Esse era o significado da vida dele. Eu tenho que correr mais que a onça e tenho que conseguir a comida para sobreviver, para amanhã eu fazer a mesma coisa, correr mais da onça. Mas e o futuro? Não interessa. E o passado? Não existe passado. Não existe. O que eu fiz ontem? Corri da onça. É isso. Então, o homem primitivo, ele tinha uma visão da realidade muito estreita. Percebam? Ele tinha que se preocupar com o dia a dia, que era o maior problema que ele enfrentava. Um pouquinho mais na frente, há 15 mil anos atrás, o homem começou a entender um pouquinho mais do seu passado. Por quê? Para não ter que reinventar tudo. Aí ele via lá o pai dele mais velho, armando lá um arco e flecha tal, para acertar a comida do jantar. Ele falava assim, rapaz, pai, me explica como é que você fez esse trem aí. Não, eu estiquei um pauzinho, botei uma corda assim. Interessante isso aí. Então ele começa, através da leitura do passado, ou seja, ele começa a compreender que as pessoas que vieram antes dele são importantes, ou seja, ajudam ele a sobreviver. Não é necessário que ele invente todo dia uma forma de sobreviver. Se ele olhar para trás um pouquinho, ele consegue. Nesse momento começa a aparecer a noção de família, porque ele tem aí o mais velho e aí o mais novo fica ali de orelha no mais velho. Mas conta umas histórias aí, vô. O negócio é o seguinte, hein? De noite não sai não, porque de noite tem mais onça e a gente não enxerga direito. Né? É melhor sair de dia, caçar, quando der lá 5 horas da tarde, volta para a caverna, porque de noite tem onça. A dica boa. Eu não preciso descobrir isso sendo comido pela onça. Eu posso aprender com os mais velhos. O que é esse momento do homem? Está começando a entender o passado e a importância dele. Logo depois acontece mais um pouquinho da evolução, 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Ele começa a documentar, ou seja, ele começa a escrever, ele começa a inventar algumas formas, um símbolozinho, uns desenhozinho, que é para o que depois vem dele aprender. Então ele não precisa nem escutar só o pai, ele pode agora também aprender
com os antepassados. E aí é o momento que ele começa a venerar o que, gente? A morte. Porque ele fala, ó, os antepassados ainda caminham comigo. Porque eu vejo aqui a história deles, eles estão enterrados aqui debaixo desse solo, mas eles ainda estão comigo. Por quê? Eles participam, eles me ajudam, eles me ensinam, né? Começa o culto pela morte. Mas é um culto positivo, não é choroso, não. É um culto, ó, legal, hein? É legal ter antepassado. É bom que eu tenha antepassados. É sinal que a minha sociedade tem uma história. E aí ele começa realmente a compreender toda a importância do passado. Só do passado. E do futuro? Que momento que ele começa a entender o futuro, gente? Quando ele começa a perceber os ciclos da vida. Quando ele começa a perceber que a Lua parece que volta no mesmo lugar, de vez em quando. Parece que tem um tempo que a Lua aparece. Tem hora que ela está meio fininha, tem hora que está grossa e tal. Foi uma das primeiras coisas que o homem aprendeu. Ele começou a entender os ciclos lunares. Depois ele começou a aprender um pouquinho mais longe, os ciclos das estações. Falou, tem época que se plantar, nasce. Tem época que se plantar, não nasce. Mas que época que é essa? Ah, não, parece que é na época assim, quando está mais frio, quando está não sei o quê, quando os filhotinhos da cria. Ah, porque tem uma época que os filhotinhos tudo dá cria e tal. Ele começa a entender os ciclos. E se ele entende os ciclos, ele começa a entender o quê? Também a morte e a vida. Porque a morte e a vida também é um ciclo. Então ele começa a entender, ó, então as pessoas morrem, nascem, morrem, nascem. É igual a Lua. A Lua nasce, morre, nasce, morre. O Sol nasce, morre, nasce. As estações, vem, volta. A vida também é assim. É o momento que ele tem a compreensão do universo e que ele faz parte daquele universo. Ele está entendendo o futuro? Quase. Ele consegue prever o futuro, gente? Consegue. Com limites? Sim, com limites. Mas ele entende qual é a época de plantar, qual é a época que ele tem que criar, qual é a época que os bichinhos dá cria. Ele começa a entender o futuro e, portanto, começa a prever. Ó, se eu vou ter que plantar em tal época, eu tenho que me preparar um pouquinho antes e tal, e tal, tal. Ele começa a ter a noção de tempo. Tempo para trás, tempo para frente. Consegue prever o futuro? Consegue. Está prevendo já. Ah, não, mas ele consegue prever exatamente o que vai acontecer com ele? Não. Mas ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que todo mundo morre, faz parte do ciclo. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Ele sabe que os filhos dele vão nascer. Um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas sabe também que dura 9 meses, etc. Tudo isso é previsão, ou seja, ele conhece já o futuro. Bom, até esse momento a coisa é muito individual, ou seja, o homem vai, a partir da observação da natureza, compreendendo essas coisas. Até que chega um momento que o pessoal começa a fazer norma. Aí aparecem os profetas. Aí o profeta vai chegar e falar assim, ó, negócio é o seguinte, se você não botar 3 pedrinhas em cima daquele morro, vai acontecer uma coisa assim, 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 você vai morrer. Ah, mas por quê? Aí o profeta vai dizer, olha, eu sei do futuro. O futuro já existe. Só que ele não é dado a saber a todos. Mas algumas pessoas sabem. Eu não estou colocando juízo de valor, falando que o profeta é bom, o profeta é ruim. Existem bons profetas e existem charlatães. E todos eles aconteceram durante toda a história da nossa sociedade. Bons profetas, maus profetas, né? Os maias aqui do nosso lado aqui tiveram maus profetas, né? Que infelizmente acabaram deturpando as razões da sociedade deles e acabaram morrendo, vamos chamar assim, implodindo uma sociedade quase tão desenvolvida quanto a egípcia. Mas por alguns motivos, por algumas crendices que foram acrescentadas, né? Ó, se você não fizer isso, não vai acontecer. Se você não matar 50 crianças por dia aqui em cima do altar, não vai dar milho esse ano. E aí o rei, enfim,
os donos da sociedade, bom, na dúvida, né, já que ele é o profeta, vamos fazer isso. E aí dá um azar, né, de matar 50 crianças e aí a colheita foi boa. O que vai acontecer? Todo ano eles vão matar 50. Vai correr o risco? Não, não vai. E aí começa a fazer a relação de uma causa com um efeito que não necessariamente esteja ligado a ele. Isso se chama o quê? Superstição, crendices, né? Falsos profetas, né? Que criaram relações em coisas que não necessariamente estavam relacionadas. Mas, infelizmente, isso também acontece. Acontece também na doutrina espírita, né? A gente sabe disso, né? Quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Se você não tomar cuidado, o espírito vem e fala, eu sou o Isaac Newton, rapaz. Você está falando aqui é com o homem que inventou tudo aqui, o cientista assim, 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 assim. Se você não conhece o Isaac Newton, como é que você vai duvidar dele? Você tem que conhecer o Isaac Newton. Você tem que ter lido a obra dele, conhecido ele a fundo, para falar, filho, você não é o Isaac Newton. Ponha-se daqui para fora que essa reunião é séria. Tá? Eu me lembro de uma vez que o papai ele era coordenador do jornal Nova Era, e eles mandavam, às vezes, livros espíritas de outras editoras, do Brasil inteiro, chegavam alguns livros para ele ler e dar a opinião dele, livros que ainda não foram editados. Livro tal assim foi escrito em tal lugar, O senhor quer dar uma olhada, ver se o livro tem um conteúdo doutrinário ou não? Quer dizer, o objetivo era saber se o conteúdo era doutrinário, se era positivo, se valia a pena imprimir tal livro, né? E aí um dia ele até me mostrou lá. Chegou lá um livro assinado pelo Isaac Newton. Um livro escrito, tal, assinado, Isaac Newton, catatal de um livro assim, falando, mirabolante, não sei o quê, que o universo, não sei da onde, que os planetas e pá, uma teoria fabulosa do universo, assinado por Isaac Newton, né? Falei, e aí, pai? Ele falou assim, às vezes é ele, né? Mas ele piorou bem, viu, depois que morreu. Eu achei que em 200 anos, né, ele devia ter melhorado, né? Dado umas ideias boas e tal, né? O que eu percebi é que ele piorou. Então, ou não é o Isaac Newton, ou ele piorou bastante como cientista. Então, na doutrina também a gente tem esse problema, né? Ou seja, se você não conhece, não estuda, você não chega às conclusões corretas. Porém, o que é que nós viemos até próximo do dia de hoje, né? Já chegamos perto. E hoje, como que é que funciona? Hoje a gente tem um grande problema, que são duas versões muito diferentes, né, do que seria o destino. Duas versões fundamentalistas. O que a gente chama de versão fundamentalista? Fundamentalista é aquele cara que tem uma dificuldade enorme de enxergar o cinza, né? Ele só enxerga preto ou branco. Então, se você mostra um cinza para ele, ele fala, acho que é branco. Tá. Não, às vezes pode ser preto. É preto. Então, assim, ele tem uma visão muito rígida da realidade, né? Ele não é uma pessoa que está aberta ao contraditório. E hoje a gente tem isso de sobra, né, na sociedade. O fundamentalista, o cientista fundamentalista, é aquele cara que acredita no caos. O que é o caos? Até algum tempo atrás ficou muito em moda, né? Inclusive com um filme, né? Que se chama Efeito Borboleta, né? A teoria do efeito borboleta. O que é a teoria básica? Eu não vou falar sobre isso aqui, né, gente? Mas resumidamente, o que é a teoria do efeito borboleta? Diz o seguinte: tudo no planeta está integrado. E tudo que você fizer mexe com tudo. Se a borboleta bate a asa aqui em Cuba, lá na Indonésia, do outro lado do planeta, vai ter um tufão. Ou seja, o bater de asas de uma borboleta está tão integrado no universo, nesse ser quase universal, né? O planeta, como se fosse um planeta vivo, né? E de certa maneira, né? Mas está tão integrado que o que um faz altera totalmente o futuro do outro. É bonita a teoria. O filme, inclusive, é bonito. Não sei se alguém assistiu aqui. O filme é muito bonito, né? Você fala, que bacana isso, realmente é legal, né? Tudo está relacionado, tudo que você faz modifica a vida do outro e tal. Mas, entranhado por trás desse filme, vem a teoria do caos. Isso quer dizer o seguinte:
Não dá para saber nada, gente. Tudo está por fazer. Ou seja, você pode estar até querendo prever o futuro, mas vem uma borboletinha que bate asa, muda tudo o futuro e você achava que ia ser uma coisa, não vai ser. Isso é a teoria do caos. É um perigo essa teoria, porque ela te tira o futuro. Ela diz, olha, não adianta preocupar, porque nada foi definido. Tudo está sendo definido nesse exato momento. Então não adianta você se preocupar com nada. Ah, é legal essa ideia, né? É, mas toma cuidado, porque infiltrado nela vem aquela outra ideia, ó, você não precisa fazer nada, porque de qualquer jeito o mundo vai acontecer o que tinha que acontecer. Ah, mas então não adianta eu ajudar ninguém, não adianta eu perdoar ninguém, não adianta eu me melhorar intimamente, adianta? Não, de qualquer jeito eu não sei qual é o futuro. A teoria do caos é um perigo. É muito bonito, se você sabe ler ela, né? Se você não vê como um fundamentalista. Ó, é só preto e branco. Não, se você vê o cinza e fala, não, é bonito isso aí, né? Tudo que eu faço interfere na vida do outro e tal, né? Se eu vejo isso de uma maneira mais complexa. Mas se eu vejo com a visão estreita, é muito perigoso. Que são esses cientistas hoje que vão na televisão lá e falam umas coisas absurdas. Você fala, gente, será que esse cara tem razão? Será que é isso mesmo? Ele está te passando uma informação que não necessariamente é verdade. Ele criou uma teoria e está respondendo por ela. E se ela não estiver certa? Certo? E se matar 50 crianças antes da colheita, foi errado. Então eu matei as 50 crianças todo ano à toa? É, matou à toa. Então esse é o perigo. A meia-verdade que se infiltra no meio de uma teoria e você aceita ela como se fosse um todo. Isso é um perigo. E o outro lado? Qual que é o outro lado? É a religiosidade fundamentalista. O que é a religiosidade fundamentalista? A mesma coisa, só vê branco e preto. O que o religioso fundamentalista diz? O destino já está escrito. Não adianta você fazer nada. Já vai ser daquele jeito. Tudo que você fizer não vai mudar. Tudo já está previsto. O que isso te leva? Também para uma zona muito perigosa. Uma coisa que me incomoda, hoje até a gente vê menos, né? Mas ainda vê na televisão, às vezes vai lá, vem uma enchente, coitadinho daqueles pobres que não tem nada, né? Ainda leva tudo deles, né? Acaba com a vida do pai. Vai lá, tal, fala assim, não, mas disso, Deus quis assim, né? Vamos construir tudo de novo. Peraí, Deus não quis nada. Deus quis assim? Que você perdesse tudo? Matar seus filhos? Deus quis assim? Como assim? De onde você tirou isso? Não, porque, tudo que acontece Deus é que sabe, né? Então ele quis assim. Quis matar meus filhos, quis fazer uma enchente, levar minha casa. Como assim? Que tipo de Deus você acredita? Um Deus sádico? Que gosta de ver os seus filhos sofrendo? Isso é loucura, gente. Isso é loucura. E devagarzinho vai infiltrando, principalmente na cabeça das pessoas iletradas, que não têm muito conhecimento da realidade. Então lê aquilo ali, o pastor vai lá na frente, o padre e tal. Gente, é assim, tem que aceitar, porque Deus quis isso. Não está certo, gente. Isso também é fundamentalismo. As duas visões são equivocadas. Será que a doutrina espírita oferece uma posição que não seja nem a do caos científico, né, do efeito borboleta, e nem do fundamentalismo religioso? Deus quis assim, eu vou ter que aceitar? A doutrina, será que oferece uma coisa diferente? Eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma história que, inclusive, me foi contada numa mensagem psicografada de muitos anos atrás. É uma historietazinha que diz o seguinte: um pai, seu Reginaldo, que era casado com a dona Letícia, tinha 2 filhos, Maria e o Ricardo. Era um cara muito trabalhador, tinha uma padaria pequenininha, e ele, a mulher dele, ajudando ali e tal, os filhos ainda eram pequenininhos, 10 anos, 8 anos, e ele lutando ali com a mulher na padaria, começando a vida com muita dificuldade, mas conseguindo levar a vida, né? Levando bem a vida,
conseguiu ali conquistar um cantinho para ele, começou a pagar uma casinha, reformou a padaria e tal, e o negócio parece que estava engrenando. Quando estava quase que engrenando, o que acontece? O cara morre. Um mal súbito, um infarto, pum, como diz o senhor, foi para a terra dos pés juntos, né? Bom, ele não era um trabalhador braçal, era um cara simplório, mas que tinha uma certa visão de futuro, era um cara que se preocupava muito com a família e tal. Ele ficou um períodozinho lá no plano espiritual, meio perdidão, procurando onde é que estava, né? Catando cavaco, como dizia antigamente, né? Até se encontrar. E aí, então, começou a se restabelecer como pessoa, começou a lembrar da identidade dele, né? Cumpriu ali uma fasezinha de resgate ali no plano espiritual, mas logo que ele começou a ter consciência, ele começou a se lembrar da família. Falar, gente, o que será que aconteceu com a minha família? Porque eu estava na padaria, eu que estava tocando, minha mulher me ajudava, mas ela não entendia muito bem do assunto, né? Eu larguei ela sozinha, com 2 meninos pequenos para criar, né? Aí o guia espiritual de vez em quando passava lá para saber como é que ele estava, tal. Um dia ele tomou coragem, chamou o guia e falou, Eduardo, vem cá, como é que tá assim? Tem jeito de eu saber notícia lá da minha família e tal? Sabe como é que é, né? A gente morre, mas não esquece, né? E eu estou preocupado, rapaz, com a minha família, minha mulher, meus filhos e tal. O Eduardo falou, olha, se você quiser, a gente dá um pulo lá para ver como é que estão as coisas. Falei, mas tem jeito? Falei, tem, ué. Tem jeito, você já está numa situação que dá para visitar a família, né? Não dá para interferir muito, mas você pode ir lá ver, né, como é que estão as coisas, né? Oh, que beleza, tal, marcaram um dia, não sei o quê, ele muito feliz, né? Esperou aquele dia, naquele dia foi lá, pegou um ônibus, né? Trouxeram ele aqui para a crosta terrestre, chegou aqui, ele foi andando ali pelo bairro e falou assim, rapaz, já passou uns anos, né? Porque parece que as coisas mudaram um pouquinho aqui. Eu falei, já passou aí uns 4, 5 anos, mas, né, a sua família ainda está lá. Aí ele falou, vamos passar lá na padaria, ver como é que está, né? Aí chegou lá na padaria grandona, bonita, movimentada, cheia de gente e tal. Eu falei, olha, rapaz. Aí entrou na padaria, estava a mulher dele no balcão tal, ali servindo as pessoas, e tinha um rapazote assim, de uns 14 anos, ajudando ela, fazendo os pacotes e tal. Eu falei, o que é esse menino aí? Eu falei, isso é o Ricardo, seu filho. Rapaz, que beleza! Está aí ajudando. Não, é um garrador, está aí garrado com a mãe, trabalhando e tal. Eu falei, nossa, mas que alegria, rapaz, que alegria, né, e tal. E ficou ali e tal, não sei o quê. Ele falou, dá para ele dar um pulinho lá em casa, né? Eu falei, dá, vamos lá, né? Eu falei, não, vamos chegar no finalzinho da tarde, que aí eles já saíram aqui da padaria, vão tomar, né, a refeição do final da tarde, e aí a gente passa lá para ver como é que eles estão, você vai poder dar uma olhadinha e tal. Então tá bom, esperaram um pouquinho, 6 horas da tarde, 6h30, foram para a casa dele. Chegou lá, casa arrumadinha, bonitinha, tudo limpinho e tal, já tinha trocado os móveis e tal. E falou, minha mulher parece que levou jeito no negócio, né? Progrediu, como dizia antigamente, né? Progrediu. E aí chegou ali, a mulher preparando ali a janta, chegou o Ricardo ali, deu um beijinho, ô mãe, benção, tal, tudo certo, foi ali, falou, olha que gracinha, um menino educadinho e tal, né? E sentou ali, ele ficou ali, vendo o movimento. Daí a pouco chegou a moça, a Maria, seus 17 anos, 18 anos, chegou muito bonita, muito simpática e tal, muito alegre, né? E chegou acompanhado de um rapazote, os dois de mãozinha dada e tal. Oi, mãe, tal, não sei o quê, beijinho para lá, beijinho para cá, sentaram ali na mesa e tal, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho, não sei o quê, o menino que estava com a Maria, muito simpático, muito bonitão também e tal, e a mãe ali conversando, ele falou, rapaz, que beleza, fiquei muito satisfeito demais, né? Assistiu tudo aquilo, aí falou, não, agora está na hora de nós seguir nosso rumo, né? Você já viu que a família está aí, você já viu como é que estão as coisas, agora está na hora de ir embora. Não, está embora, vamos embora. Emocionado, né? Limpando as lágrimas, né? Falei, não, vamos embora então. E saíram embora e pegar o ônibus, né? Aí no caminho ele falou assim, rapaz, mas que alegria, né? Você vê assim que tudo deu certo, né? A gente morre e tal, mas deixa as coisas aqui e a gente fica com medo que não vai dar certo, mas puta, né? Tudo deu certinho, a menina lá com aquele rapagão lá, parece que eu vi eles até conversando lá de casamento e tal, né? Aí o Eduardo falou,
Ele falou, eu não senti firmeza nesse é, não. O que é esse é aí, né? Ele falou, não, o menino falou mesmo, está querendo casar e tal, com a Maria e tal. Eu falei, mas e por que você está assim meio borocochô? Parece que você não gostou muito, né? Ele falou, sabe o que é? A Maria, ela tinha planejado casar com outro rapaz. Não era esse aí, não. Eu falei, mas como assim? Eu falei, a gente quando vem aqui para o planeta, a gente faz alguns planos para você ir cumprindo, né? E ela marcou com esse menino, lá no plano espiritual, antes de nascer, combinou os dois. Ela é muito inteligente, esse menino que ela combinou, já são amigos de outras reencarnações, são muito estudiosos, têm muita facilidade de mexer com química, com física, com essas coisas, né? E eles marcaram de se encontrar aqui nessa vida para seguir junto, para trabalhar junto. Eu falei, não é esse rapaz? Eu falei, não é. Falei, mas cadê esse rapaz? Eu falei, eles marcaram de encontrar na faculdade. Ela não entrou ainda. E agora está querendo casar com esse rapaz aí. Muito simpático, muito bonitão, tal, cabelão, tupete, tal. Mas não é ele, não. Aí o pai, o Reginaldo, falou, Jesus amado, mas como é que faz então? Mas não pode, ué. Mas ela não sabe. Ela fez o plano. Ela fez o plano, mas está errando. Mas e agora? Ela vai perder a vida? Ele falou, não vai perder a vida. Ela vai perder um pouquinho do tempo que ela planejou. Falei, mas como assim? Eles planejaram encontrar na faculdade. Agora, parece que já não vai encontrar. Porque o rapaz aqui está querendo que casa com ela, e o rapaz falou que a mulher dele não estuda. Negócio de ficar estudando, trabalhando fora de casa, que ele não gosta, não. Mulher é dona de casa, tem que cuidar da casa. E ele vai ter que, ela vai ter que aceitar ser dona de casa, vai escapar fora do plano que ela tinha feito. Nossa, o Reginaldo já começou a descabelar. Falou, mas meu Deus do céu, essa mulher... mas ela não sabia? Eu falei, sabia. Mas ela está sendo levada pelos instintos. O menino é bonito, né? E ela está sendo levada pelos seus instintos, né? E atração física pelo menino, se interessou e tal, e está esquecendo do plano dela. Nossa, como é que vai fazer agora e tal? O Eduardo falou, não é assim, ela não vai perder a vida, né? Mas provavelmente ela vai ter uma vida familiar sofrida com esse rapaz, né? Porque ela é uma menina inteligente, ela é capacitada e tal, ela não vai aguentar ser dona de casa só. E ela vai, depois que passar esse instinto, né, de atração por ele, ela vai começar então a rememorar o plano que ela tinha feito. Intuitivamente ela vai começar a lembrar e falar, eu acho que não era esse caminho que eu tinha que seguir, não. E talvez então eles se separem até. Eles vão divorciar, muito provavelmente. Mas e daí? Só isso não resolve. Eu falei, então, mas aí a gente deu um jeito, na hora que ela fez os planos, deu um jeito assim, ela já se preparou. Caso eu falhar na primeira, eu vou trabalhar na faculdade. Como assim trabalhar? Não, ela faz lá um curso lá para ser professora e tal. Quem sabe ela não encontra ainda uma segunda chance de reencontrar com aquele plano dela, com o rapaz. Agora, já não mais como marido e mulher, mas como colegas de profissão. Por que isso vai ajudar? Porque existe uma atração mental entre os dois, existe o que a gente chama de química, né? Que os dois trabalhando junto vai ajudar. Ou seja, ela talvez não seja mais uma cientista no mesmo nível dele, porque ele já vai ser um cientista. Mas ela vai ajudar ele. Porque o plano deles é achar uma cura para o câncer. E eles marcaram aqui para achar a cura do câncer. E eles sabiam que os dois juntos conseguiriam. Mas sozinho, talvez não. Mas ela como professora, talvez, ajuda ali, vai ser uma assistente, né? E vai ajudar também na cura do câncer. Aí o Reginaldo pensou assim e tal, falou, pô, rapaz, mas que azar, né? Mas e se mesmo assim ela falhar de novo, assim? Né, esquecer e não for trabalhar lá, não sei o quê. Então, infelizmente, nesse caso, ela vai ter uma vida muito sofrida, porque ela não vai estudar, ela vai ter dificuldade, e ela vai acabar tendo que trabalhar
com serviços gerais, como faxineiro, alguma coisa assim, mais simples. Mas a espiritualidade vai dar um jeito de também aproximar os dois. E ela talvez não vá participar da descoberta, né? Do estudo sobre a descoberta do câncer. Mas ela vai estar ali próximo dele. E só a participação mental dos dois, ou seja, a ligação mental que os dois têm, vai ajudar ele na descoberta. Mesmo ela sendo uma faxineira, ela estando ali presente naquele local, vai colaborar e vai ajudar ele a fazer a descoberta. Aí o Reginaldo falou assim, mas essa menina arrumou para mim, né? Mas pelo jeito ela é teimosa, né? E se nem assim mesmo assim ela não se encontrar e não for fazer faxina e desgovernar, e daí? O que vai ser da vida dessa menina? Aí o Eduardo virou para ela e falou assim, aí ela pediu para ter o câncer. Porque aí ela vai ser paciente dele. E como paciente, a ligação mental que eles vão trazer dessas outras vidas vai ajudar o cientista a descobrir a doença. Então, aquele paciente ali, de certa maneira, também faz parte do processo. Está ajudando no processo. E ela vai ajudar, mesmo sendo simplesmente uma paciente sofrendo daquela doença. O que a gente tira de conclusão dessa historinha? A doutrina espírita, ela acredita em destino. Porque a gente planeja ele, né? Infelizmente, a gente não cumpre. Na maioria das vezes, né? A gente não cumpre. Escapa o taco, como dizia antigamente, né? Você vai, acerta uma, erra duas, né? E vai naquele embrulho da vida, né? Porque a gente perde um pouco do sentido do que realmente interessa na vida, né? O plano desses dois meninos era uma coisa fabulosa para o planeta inteiro. Então era uma missão, eram dois missionários. Talvez nem todos nós tenhamos essa capacidade de fazer um plano tão maravilhoso, né, para uma vida tão simples como a nossa. Mais uma coisa vocês podem ter certeza, todos nós planejamos essa vivência. Nos mínimos detalhes, talvez não, mas os caminhos principais sim. Os caminhos que nos levam até aquele ponto que a gente espera chegar no final da evolução. Isso é um destino fatal, escrito, que não mudará? Não, não é. Porque depende da gente. Ele existe. Ele está lá, esperando pela gente. Foi planejado. E nós temos a capacidade, toda a capacidade, intelectual, emocional, educacional, física, todos nós temos a capacidade para cumprir aquela pequena tarefa que nós nos propusemos. Nem que seja ser o paciente que tem a doença que o doutor quer curar. Não deixa de ser um objetivo de vida. É um objetivo que pode ter sido planejado. A doutrina nos ensina, então, muito cuidado, não julgueis, já dizia o Cristo, porque ninguém sabe da cruz do outro. E às vezes o que você está achando que é sofrimento, na realidade foi um plano, foi uma escolha. E às vezes o que você está achando que foi sucesso, como a Maria lá que achou um rapagão, na realidade não foi, foi um fracasso, porque esse não era o plano. Só que nenhum sabe do plano do outro. Nós só sabemos do nosso, né? Então cumpre a nós cumprirmos o nosso plano. Então não é efeito borboleta. Porque efeito borboleta está tudo misturado, não é bem assim. A doutrina espírita acredita que cada um de nós traz dentro de si a capacidade de se reformar. É capaz de se reformar? Sim. Totalmente? Sim, dentro do que você planejou. Ah, não, mas eu planejei virar um santo numa encarnação. Bom, talvez você tenha planejado mal, né? Talvez você tenha sido um pouco arrogante em achar que você ia conseguir tudo. Qual que é o nível, né, de cada um? Depende de cada um. Se você planejou uma coisa muito difícil, talvez você vai errar mais. Quem foi mais humilde, e geralmente Cristo já dizia, né? Os humildes é que sabem de tudo, eles que vão herdar a terra. Por quê? Porque ele planejou pouco. Ele falou, eu me conheço. E na hora que eu ver lá um rapagão lá na frente, eu vou falhar.
Então, eu não vou pedir uma coisa muito específica, porque senão eu já sei que eu vou errar. Então, a humildade e o autoconhecimento nos leva à evolução. A evolução e a reforma íntima. É isso que a doutrina explica. É fatalismo científico? Não, não é. É fatalismo religioso? Não, também não é. Destino está escrito? Tá. Vai ser cumprido? Não sei. Depende de você. Né? Se você cumprir, cumpriu. Ah, eu cumpri parcialmente, 80%. Tá bom? Ué, tá bom. Graças a Deus, como a gente estava conversando, tem outra vida. Né? Ó, não deu, né? É que nem jogo de futebol, né? Você assiste jogo de futebol, quando chega nos últimos 5 minutos do segundo tempo, os caras começam a correr que nem doido. Falei, gente, por que começou a correr lá no primeiro minuto, né? Já tinha resolvido o jogo. Não, fica ganhar moleiragem, né? Não, vai ganhar, vai ganhar. Chega nos 5 minutos, nossa, nós temos que ganhar esse jogo, e agora? Começa a correr que nem maluco. É o que a gente faz, infelizmente, aqui nessa vida, né? Infelizmente. A gente se deixa levar e vai mais na maciota, e quando chega a hora do vamos ver, você começa a correr. Infelizmente, né? Só para terminar, vou contar uma historiazinha mais engraçada, só para vocês não ficarem assim achando que eu vim aqui para acabar com os planos de todo mundo. Tá? Essa é uma história conhecida, famosa, o Vicente deve conhecer bastante. Então você, por favor, sorria também, né? Apesar de você conhecer a piadinha, mas faz de conta que você não conhece. Diz que tem 2 amigos, né? 2 amigos de futebol, jogar futebol, né? Conhece essa? E os 2 ali e tal, depois do jogo, ficava discutindo um com o outro. Ah, rapaz, como é que será depois da vida? Morre e tal? Será que a vida lá continua? Tem muita coisa do lado de... Será que tem futebol do lado de lá também, né? E tal. E ficava naquela conversaiada, né? Fiada depois do joguinho, né? Aí um falou assim, vamos fazer uma combinação então. O primeiro que morrer, na primeira noite ele volta e conta como é que é. O primeiro que morrer volta e conta para o outro. Combinado? Não, combinado. Aí passou ano, deu o azar da sorte e um foi para a terra dos pés juntos, né? Aí estava lá no velório, lá o outro ficou coçando a cabeça, tal, falou assim, rapaz do céu, né? Será que ele vai lembrar, né? Eu morro de medo de fantasma, né? Só falta esse cara vir, né? Aí deitou, demorou a dormir, ficou ali de noite, ali, de um lado para o outro. Chegou lá de madrugada, alguém foi lá e pum, puxou o pé dele. Acordou assustado, era um amigo dele lá do lado. Rapaz, eu sei aqui, existe vida depois. Existe vida depois da morte. Aí, eu estou vivo, ué. Rapaz, mas que bacana, e como é que é? Falei, é igualzinho aqui, mais ou menos a mesma coisa. Tá, tem casa também, tem gente andando por todo lado, tem bicho, tem natureza. Olha, é quase que igual, é praticamente. Falei, mas que beleza, rapaz. E tem futebol também? Eu falei, tem. Inclusive, você está escalado para a semana que vem. Então, é mais ou menos isso. Né? A doutrina, gente, nos ensina, né, que a vida é só um trechinho que a gente está vivendo aqui, né? Um trechinho muito pequeno. A gente precisa ter paciência, né? E compreender que, sendo humilde, a gente vai conseguir vencer aquele trechinho. E depois vai ter outro trechinho, e depois vai ter outro, e vai ter outro, e outro, e outro. Infinitamente, né? E se Deus quiser, a gente vai se encontrar. Não vamos marcar futebol, né? Não. Mas se Deus quiser, quem sabe, daqui a muitos anos, a gente todos nos encontremos, que seja no plano espiritual ou que seja aqui no plano encarnado. Não interessa, todos os 2 são muito importantes, né, de serem vividos. Mas quem sabe que a gente se encontre aqui em situação melhor. É isso. Tá? Muito obrigado pela paciência de vocês. Ivo, em nome da casa, a gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. E pode ter certeza que você estará muitas vezes presente aqui entre nós. Obrigado. Tá? Gente, a gente agradece a presença de todos. Fica aqui um recadinho para vocês. Se inscreva na nossa página, entre no nosso canal, compartilhe. As palestras estão sendo gravadas. Tem muito material lá interessantíssimo para a gente, como fonte de pesquisa, né? Para a gente aprender um pouco mais. Estando gravado, é só a gente fazer a nossa parte. É apertar um botãozinho lá e assistir novamente.